mas eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor nessa noite, no texto de Malaquias, o capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 2 a 5. Para facilitar, é o último livro do Antigo Testamento, do profeta Malaquias, né? Então, abre lá no Novo Testamento, volta um pouquinho e você vai encontrar facilmente. Malaquias, capítulo 1, versículos 2 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo 1, versículos 2 a 5. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Vamos orar, te convido a elevar o seu pensamento ao Senhor e orar conosco nesse instante. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que mostra que a tua vontade se cumpre, ela sempre é soberana. O que o Senhor determina, o Senhor cumpre e ninguém pode impedir a tua ação. Fala conosco nessa noite, Pai, que nós possamos compreender a tua vontade. E se temos andado de forma errada, segundo os teus preceitos, que o teu amor nos alcance, Pai, que a tua graça nos dê poder para nos conformar com a tua palavra, Pai querido, com os teus preceitos, para em tudo te sermos obedientes e sermos bem-sucedidos no nosso caminhar. Oramos assim, que os nossos corações e ouvidos estejam atentos à tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse é o texto da palavra de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, né, que o Senhor usou a vida desse servo. Depois disso, houve um intervalo de cerca de 400 anos, até que viesse João Batista profetizando novamente, trazendo a palavra do Senhor, profetizando que Jesus estava se aproximando, né? Mas Malaquias encerra esse período, e Malaquias viveu num período bastante conturbado da história de Israel. Não deveria, mas infelizmente era o momento que ele estava vivendo, um momento conturbado. Eles haviam retornado do cativeiro da Babilônia. Eles não estavam mais no cativeiro, mas já tinham voltado. Isso por volta de 432, 425 antes de Cristo Jesus, né, da era anterior à vinda de Cristo, a primeira vez sobre este mundo. Então, eles deveriam estar num momento bom. Eles deveriam estar num momento de felicidade, porque embora eles não tinham autonomia política, eles ainda estavam debaixo do domínio da Pérsia, mas eles tinham paz, eles estavam relativamente em paz. O templo havia sido reconstruído, e isso deveria ser a alegria deles, porque o templo significava a presença de Deus, era muito importante para o povo de Israel. E como eu disse, eles tinham relativamente paz no seu território, eles não estavam sendo massacrados pela Babilônia como foram no passado, mas agora, pouco a pouco, estavam reconstruindo, voltando a ser uma nação, né? Então eles poderiam prosperar financeiramente novamente na sua terra. Bem diferente de quando Neemias retornou e encontrou uma Jerusalém toda destruída, o templo destruído, né, que deu vontade de chorar. Mas o Senhor usou a vida de seu servo, reconstruiu a cidade de Jerusalém, e pouco a pouco o Senhor também estava reconstruindo a história de seu povo. Mas é estranho que nós percebemos que o espírito das pessoas naquele momento era de esfriamento, de frieza espiritual, de desânimo. Eles deveriam estar felizes, porque pouco a pouco o Senhor estava restaurando o seu povo, havia trazido eles do cativeiro, pouco a pouco eles estavam voltando à normalidade, né? Mas não era isso que estava acontecendo. É interessante que esse tipo de sentimento de apatia já havia se instaurado no povo num momento anterior. Quando eles estavam reconstruindo o templo, por 20 anos as obras do templo ficaram paradas, porque o povo se distraiu, parou de dar atenção para a casa de Deus, e ficou apenas olhando para a sua própria vida, para os seus próprios problemas, até que vieram os servos do Senhor, chamaram a atenção do povo, e o povo rapidamente voltou à construção do templo, e num templo recorde o templo foi reconstruído, o segundo templo.
Mas agora que era um momento de paz, um momento de eles pouco a pouco voltarem às suas vidas, o povo estava apático, especialmente contra Deus. O povo ia no culto, mas era um culto vazio, uma espiritualidade vazia. As pessoas estavam duvidando do poder de Deus, as pessoas estavam duvidando do amor de Deus, né? Ao contrário, então, do que nós vemos que deveria ser um tempo de alegria, o povo estava vivendo uma apatia espiritual. Em parte por quê? Porque eles estavam esperando o cumprimento daqueles dias da instauração do Império Messiânico, né? Só que quando falamos da era do Messias, as pessoas naquela época achavam que viria alguém no molde de Davi, um rei segundo Davi. Davi foi o maior rei da história de Israel. Então o que eles estavam esperando? Que viria um rei que restauraria o reino de Israel, que Israel voltaria a ser um grande país, uma grande nação, e até mesmo que poderia subjugar os inimigos à sua volta, né? E isso não aconteceu. Primeiramente porque não era essa a era messiânica, o reino messiânico que os profetas haviam dito. Cerca de 400 anos depois, o Messias vem, de uma forma muito singela, né? Quebrando todos os achismos, todas as ideias que eles tinham do que seria o Messias. Eles acreditavam que viria um rei, num palácio com grande poder, e veio Jesus numa manjedoura, numa noite simples, mas um rei de todo o universo, de uma forma bastante simples, contrariando todas as expectativas. Mas então, diante disso, aquele povo estava desanimado, começando a se perguntar, mas nunca vai acontecer? Aonde está Deus? Cadê Deus que disse que ia fazer as coisas? Cadê Deus que disse que ia restaurar a nossa nação? Cadê Deus que disse que iria vir um Messias, que viria com glória? E nada disso estava aparentemente acontecendo. Não que não estivesse acontecendo, mas não da forma que eles esperavam. E eles foram desanimando. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, né? As pessoas também têm vivido assim a respeito da volta de Cristo. Cadê Jesus? 2000 anos se passaram e parece que Jesus não vem, e muitos estão começando a duvidar da volta de Cristo. E semelhantemente naqueles dias, muitos estão duvidando do amor de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. Neste contexto, então, Deus usa Malaquias para denunciar a frieza espiritual daquele povo. Um povo que estava vivendo uma falsa religião, ou melhor, uma religiosidade, que estava sacrificando a Deus, mas o pior, estava sacrificando de forma errada. Né? Lá na frente, Deus vai fazer uma denúncia até contra os sacerdotes, que estavam entregando ofertas que o Senhor rejeitava. Ao invés de entregar o melhor, estavam entregando o pior. Ao invés de levar o melhor novilho, estavam levando aquela sobra, aquele rejeito que não serviria nem para vender. E a palavra diz que eles estavam honrando muito mais o governador do que o próprio Deus. Então, o profeta Malaquias é levantado por Deus naquele período para fazer uma série de denúncias contra a frieza espiritual que o povo estava vivendo. E é interessante que sempre acontece dessa forma. Deus faz uma afirmativa, o povo faz uma pergunta sarcástica, irônica, e Deus vem com uma resposta bastante assertiva. Então, nós vemos no texto que lemos aqui no início, o Senhor falando o quê? Eu sempre os amei. Deus aqui faz uma afirmativa bem categórica. Eu sempre os amei. Vocês foram para o cativeiro, eu continuei amando vocês. Vocês estão passando por momentos difíceis, mas eu continuo amando vocês. Eu não amo vocês só em tempos fáceis. Eu não amo vocês só quando tudo vai bem. Eu não amo vocês só quando o vento sopra sobre a sua vela, como nós acabamos de cantar aqui, levando para aonde você deseja. Mas eu amo você em todo o tempo. E Deus continua nos amando em meio a essa pandemia. Muitas pessoas têm começado a duvidar do poder de Deus e do amor de Deus. E aí a pergunta que o povo faz, e a pergunta que queremos fazer essa noite: de que maneira nos amaste? Olha a pergunta do povo, uma pergunta tanto sarcástica. De que maneira, Deus, o Senhor está nos amando? Como assim o Senhor está nos amando? Mas ainda não veio o Messias, ainda não somos uma nação, ainda não temos tudo como queremos, ainda não foi tudo reconstruído como gostaríamos que fosse. E nós vemos um povo aqui duvidando do amor de Deus, tentando colocar em xeque o amor de Deus. E o Senhor responde a eles como Ele os amava. E o Senhor quer falar conosco nessa noite também, como Ele nos ama. Porque tem muitas pessoas que estão duvidando do amor de Deus. Queridos, eu sei que é fácil acreditar no amor de Deus quando tudo é favorável. Mas e quando o luto vem sobre a nossa família? E quando as situações difíceis, a doença vem, os problemas financeiros vêm, nós continuamos confiando no amor de Deus?
Ou, de repente, começamos a fazer como o povo de Judá. Como que o Senhor está me amando? Como o Senhor diz que me ama e eu estou passando por isso? Como o Senhor diz que me ama e eu estou enfermo? Como o Senhor me diz que me ama e minha conta está no vermelho? Como o Senhor diz que me ama e eu estou orando por uma situação e parece que nada acontece? Parece que não há respostas. E aí, muitas vezes, nós começamos a dar lado para o inimigo que tenta lançar dúvidas em nosso coração. Aliás, esse foi o pecado original. Quando o homem e a mulher deram lado à voz do maligno, à voz da serpente, e começaram a duvidar do amor soberano de Deus. Começaram a duvidar de que Deus é infinitamente bom e todos os seus planos são perfeitos. Então, a primeira afirmativa que nós vemos nessa noite é que o amor de Deus se revela em ter nos escolhido. Deus mostra que o seu amor está no fato de sermos escolhidos. A frieza espiritual daquele povo era tão grande que eles não tinham mais a sensibilidade de perceber o amor manifesto de Deus. Eles não conseguiam mais perceber o amor de Deus, por isso estavam sendo frios com Deus. Como num relacionamento, num casamento, espero, querido e querida, que o seu casamento não seja dessa forma. Mas, infelizmente, é uma realidade que muitas pessoas vivem assim, né? Homem e mulher que estão debaixo do mesmo teto, mas que os corações estão frios. Não batem mais um pelo outro, precisam ter o amor novamente restaurado, né? Há pessoas que vivem assim, e há pessoas que vivem assim em relação a Deus, que falam que amam a Deus, mas muitas vezes esse amor é apenas palavras lançadas ao vento, né? Pessoas que, na verdade, estão com seus corações insensíveis, são colunas de sal, né? Já não tem mais vida. Mas Deus, ele demonstra que amava o seu povo porque escolheu aquela nação. E, de fato, muitas vezes na palavra do Senhor, ele vai falar que ele escolheu Israel. E não é porque Israel era uma grande nação. Aliás, quando Deus escolheu Israel, nem nação era só uma pequena família, a família de Abraão. E daquela família, daquele homem, daquela mulher, Abraão e Sara, que eram estéreis, o Senhor fez uma grande nação. Mas o Senhor não escolheu Israel porque era uma nação poderosa, que tinha um grande exército, que tinha muitas riquezas, né? Não era porque era a nação mais famosa do mundo. O Senhor escolheu porque ele escolheu, porque ele quis escolher. E nós não sabemos o porquê, mas na soberania de Deus, ele decidiu escolher Israel. E a decisão de Deus é assim. Uma vez que ele decidiu, está decidido, não compete a nós questionarmos. Mas Deus escolheu aquela nação. E entenda isso, querido, Deus também te escolheu. Nós precisamos compreender essa verdade. A maior prova do amor de Deus para conosco está revelado no fato de ele ter nos escolhido e nos salvado. Entenda que eu e você éramos destinados à perdição, ao inferno. Mas o Senhor resolveu nos escolher, e não é porque éramos bons meninos e boas meninas, não é porque tirávamos as melhores notas, porque Deus não é Papai Noel. Que se você for um bom menino, no final do ano você ganha um presente. Deus não é assim. E, aliás, se dependesse de sermos bons, estávamos totalmente perdidos. Eu gosto muito de uma expressão que meu pai falava para expressar, né, para demonstrar como eram as nossas obras. Você pega uma omelete, vai colocando ali 2, 3, 4 ovos, e num belo momento você não percebeu e colocou um ovo podre. Toda a sua omelete está estragada. Assim também são as nossas obras. Então, se dependesse de nossas obras, nós estaríamos perdidos. Ninguém consegue alcançar a Deus. Eu me alegro quando eu entendo isso, a eleição de Deus, porque nós somos pessoas que a palavra diz que estávamos mortas no pecado. Querido, o que um morto pode fazer por si mesmo? Você já viu algum morto reclamando da decoração no caixão? Ou no velório? Mas cadê fulano? Não veio me ver. Você já viu algum morto reclamando? Não, porque ele está morto. Não tem vida. E é isso que a palavra mostra, que nós estamos mortos, nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos, nem se quiséssemos, e a verdade é que nós não iríamos querer se não fosse a graça de Deus em nossas vidas, em ter nos separado. Olha só que a palavra diz que Deus preferiu Esaú, mas amou Jacó. Aqui é uma referência a duas nações, a nação de Edom e a nação de Israel, de Judá, né? De Esaú descenderam os edomitas, o povo de Edom. E o Senhor rejeitou Esaú, mas amou a Jacó e escolheu Jacó. E não é porque Jacó era o melhor homem, não é porque Jacó era o mais corajoso. Pelo contrário, nós vimos atos de covardia na ação de Jacó. Nós vimos que Jacó tinha um nome que chamava-se enganador. Jacó teve sérios problemas,
mas ainda assim Deus o escolheu. Não é porque Jacó era o melhor filho. Na verdade, Isaac amava mais Esaú, mas Deus escolheu Jacó, o preterido. Aquele que não era querido foi aquele que foi escolhido. Aquele que não era para ser o primeiro, o primogênito, se tornou o primogênito, o que ganhou a maior porção da herança, né? E é isso que Deus está nos mostrando. Querido, Edom e Judá, só para você entender, eram inimigos mortais. Já começou quando o povo saiu do Egito. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, eles chegaram diante do território de Edom. Edom ficava mais ou menos a sudeste de Israel, tá? Só para você ter uma noção. Ficava na parte sul, um pouquinho ali para o leste de Israel. E eles pediram passagem. Moisés enviou mensageiros e falou: olha, nos deixe passar. Lembre-se que somos irmãos, vocês são descendentes de Esaú e nós de Jacó. Somos parentes. E eles falaram: não permitiram. E ainda ameaçaram de matá-los. E aí Israel teve que desviar. Mas não somente isso. Quando o império da Babilônia atacou Judá, os edomitas festejaram, ficaram felizes e começaram a atacar Israel. E agora você imagina o quanto os judeus gostavam dos edomitas, né? Imagina essa situação. E você sabe que Deus está falando para eles? Olha, eu vou destruir os seus inimigos, porque eu os escolhi. Aqueles que se levantaram contra vocês, eu vou destruir. E assim também, os nossos inimigos, obviamente, que não são pessoas, querido. Seu inimigo não é o seu vizinho que toca o som alto. Seu inimigo não é o seu patrão que pega no seu pé, não é o seu parente que não te dá sossego. O seu inimigo é o diabo, que tenta usar de situações de pessoas para te atacar. E é ele que Deus vai destruir. Então entenda isso, o Senhor nos escolheu e isso mostra o seu amor, a salvação. Nós fomos escolhidos para uma vida eterna e uma vida que vale a pena. O amor de Deus não reside no fato de você ter bênçãos materiais, não reside no fato nem mesmo de você ter bênçãos espirituais, mas reside no fato de que Ele te escolheu. Se Deus não te desse mais nada, ainda assim Ele estaria mostrando todo o seu amor por nós, por mim e por você. Eu me lembro que uma vez eu fiz essa pergunta, eu me questionei para Deus: Senhor, se o Senhor não me desse mais nada, será que eu continuaria te amando? Querido, aquela pergunta me doeu no coração. Eu não vou responder para você, tá? Faça essa pergunta para você. Será que você ama a Deus se Deus não te desse mais nada hoje? Se nenhuma oração sua fosse ouvida, você continuaria amando a Deus? Continuaria sendo fiel e descansando no amor fiel dele por você? Porque é fato que muitas vezes nós vamos pedir e Deus não vai nos dar. Porque nem sempre nós oramos como devemos. Nem sempre sabemos como orar. Graças a Deus que o Espírito Santo intercede por nós, né? Até mesmo com sons inexprimíveis. Graças a Deus que Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso nós temos que orar em espírito, segundo a direção do Espírito Santo. Aí as nossas orações nunca serão rejeitadas. Quando orarmos segundo a vontade de Deus, não tem como as nossas orações serem rejeitadas. Mas se oramos não em conformidade, se oramos segundo os nossos desejos, muitas vezes egoístas, algumas vezes nós vamos receber um não de Deus. E ainda assim é prova do amor dele. Você já imaginou se você pedisse uma cobra e Deus te desse? Ou uma serpente, ou um escorpião, como a palavra fala, né? De forma alguma Deus fará isso com aqueles a quem Ele ama. Romanos, capítulo 5, versículo 8, nós vemos a palavra de Deus que diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você que é pai, você que é mãe, muitas vezes você vê seus filhos querendo testar a sua paciência, ou ainda usando da chantagem emocional, né? Falar, se você me ama, você tem que me dar isso. E muitas vezes nossos filhos, ainda pequenos, ainda não compreendem, não têm uma fé, aliás, não têm uma maturidade, né? Acham que é assim que funciona. Se meu pai e minha mãe me amam, eles vão dar o que eu quero, né? E acho que o amor está nesse fato. E tem muitas pessoas que acham que isso é amar. Pais e mães que, infelizmente, são muito omissos, porque acham que tudo se resume a dar coisas para os seus filhos. E se esquece que nós precisamos amar com presença, com carinho, com participação, e às vezes até com palavras duras. Às vezes o amor também precisa ser manifesto de forma dura, dizendo não, né? Porque sabemos que isso não será bom. Queridos, muitas vezes os namorados, né, vêm com esse tipo de proposta para as namoradas. Se você me ama, dá uma prova de amor. Querida, abra sua mente, não caia nessa enganação, nessa armadilha. Isso não é prova de amor. E também o Senhor não prova o seu amor por nós e nos dando tudo o que nós queremos, mas Ele prova o seu amor naquela cruz,
morrendo por nós, nos dando o que nós mais precisamos, que é o perdão que jamais alcançaríamos por nossas próprias ações. Deus nos escolheu para passar a eternidade com Ele. Olha que coisa maravilhosa, querido. Tem um hino muito bonito que eu gosto, que chama O Rosto de Cristo, que fala que um dia eu verei face a face, né? Quando eu ouço esse hino, eu me emociono, eu acho muito bonito, porque fala de uma realidade. Um dia nós veremos o rosto de Cristo face a face, poderemos ver as marcas em suas mãos, poderemos agradecer Ele pessoalmente. Hoje fazemos isso através de oração espiritualmente, mas um dia o veremos como eu estou te vendo agora e como você pode me ver. O veremos face a face, e isso é maravilhoso. Olha que privilégio que Deus nos dá, querido. Olha que coisa fantástica. Deus nos escolheu para viver uma vida vitoriosa. Vida vitoriosa não quer dizer que você vai ter tudo que você quer, que tudo vai ser fácil, mas a cada luta seremos vencedores. Aliás, não tem vitória sem lutas, né? Para você ser vitorioso, você precisa enfrentar lutas. E a vida ela é composta de várias lutas, algumas mais difíceis, outras menos, mas em todas elas, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que nos amou é o que nos garante a vitória. Deus nos escolheu para vivermos uma vida abundante. Gosto demais dessa expressão, vida abundante, porque tem muita gente que está apenas sobrevivendo, respirando e consumindo oxigênio, mas não tem felicidade, não tem alegria. E o Senhor nos dá motivo para viver. Querido, tem muitas pessoas nessa noite ou amanhã que se levantarão e procurando um motivo para não acabar com suas vidas, porque não tem mais alegria, não tem mais esperança, não sabe mais o que fazer, conquistaram tantas coisas e estão vazias, foram em tantos lugares e perceberam que a felicidade não estava lá, mas a felicidade está em Cristo Jesus, é Ele quem nos completa, por isso é nele que nós temos vida, e vida abundante, vida de sobra. Então entenda, você foi escolhido por Deus, e isto é o amor dele por mim, por você e por nós. Esta é a prova do amor de Deus. Então se amanhã você orar e receber um não de Deus, querido, não faça biquinho não, não faça como uma criança birrenta, não faça mimimi com Deus, descanse no amor dele. Senhor, se isso aconteceu, o Senhor sabe o porquê, tem motivos, eu peço apenas que o Senhor me dê entendimento e fé para continuar crendo que o Senhor é um Deus de amor. A segunda coisa que nós vemos na palavra é que o amor de Deus se revela em sua proteção. Então Deus ele mostra o seu amor por nós na escolha, em sermos escolhidos, mas também ele revela o seu amor nos protegendo. Infelizmente, a frieza espiritual da nação de Israel naqueles dias era tão grande que eles não estavam percebendo a proteção de Deus. Mais uma vez, muitas vezes nós temos uma visão limitada da realidade, né? Porque a gente só enxerga o que está à nossa frente, mas precisamos exercer uma visão mais ampla, pedir para que Deus nos mostre. Eu fico pensando aqui como se Deus nos pegasse, nos colocasse num lugar mais alto, para que a gente tivesse uma visão mais panorâmica, né? Quem aqui já desceu de avião sobre a cidade de São Paulo? Eu entendi no dia que aconteceu isso comigo, por que chama Vale Paulista. Porque é um vale mesmo, tem uma cadeia montanhosa em volta, e aí quando você passa por aquela cadeia de montanhas, parece um mar de cidades, você perde a visão do horizonte, só vê cidade, prédio, né, até enjoar. E aí eu entendi por que chama Vale Paulista. Mas quando você está ali dentro da cidade de São Paulo, você não consegue ver essa realidade. Então, às vezes, nós precisamos ser elevados, né, para que possamos ter uma visão mais completa. Eles não percebiam que a proteção de Deus estava no fato de que eles eram um povo pequeno e fraco, mas ainda assim Deus estava protegendo. Quando eles foram para o cativeiro babilônico, Deus continuou protegendo. Olha como Deus fez na vida de Daniel e dos seus amigos, né? Olha como Deus fez na vida de tantas pessoas ali que não foi transcrito na Bíblia, mas que certamente Deus fez coisas ali, colocando pessoas ali em posições de destaque, porque Deus faz assim com os seus. Fez assim com José, lá no Egito, uma nação ímpia, uma nação que não temia Deus, mas ainda assim Deus colocou o seu servo numa posição de destaque naquela nação para abençoar o seu povo e cumprir com os seus propósitos. E assim foi no cativeiro babilônico. E mesmo neste momento, Israel ainda não sendo uma grande nação, Deus estava protegendo a nação de Israel. Deus, ele cuida dos seus, ele protege os seus. Querido, Deus faz coisas fantásticas na vida daqueles que são seus, né?
Eu fico pensando naquele texto em que fala que eles estavam fazendo um cortejo fúnebre e os inimigos vieram atacando e tiveram que correr, né, pernas para que te quero, e jogaram o morto em cima do túmulo de Elias. E a palavra fala que naquele momento que aquele homem tocou o túmulo de Elias, ele ressuscitou. Até o túmulo dos servos do Senhor faz a diferença. Querido, que coisa maravilhosa. Que coisa fantástica. Nós não entendemos muitas vezes. A palavra fala que a sombra, né, ali de Paulo, passando pelas pessoas ali, já fazia milagres. E o poder não estava nem na sombra e nem em Paulo, mas no poder de Deus. Na ação de Deus, que usa formas maravilhosas que vão além da nossa compreensão, né? Então nós temos que entender que Deus está sempre cuidando de nós, mesmo quando estamos em situação de perigo. O Senhor não tirou o seu povo da terra no meio dessa pandemia, mas o Senhor continua zelando por nós. E sei que você poderia me dizer, mas pastor, muitos servos do Senhor morreram. É verdade, mas ainda assim o Senhor esteve cuidando de cada um deles. Outros provaram, chegaram pertinho da morte, e o Senhor cuidou deles. O Senhor zelou por cada um deles, mesmo em tempos difíceis como este. E quando nós não estivermos aqui, queridos, Deus continuará cuidando dos nossos. Eu sei que a minha existência é finita. Se Cristo não voltar antes, eu também terei que passar pela morte. Mas se isso acontecer, eu sei que Deus vai continuar cuidando dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, porque Deus é fiel com os seus, com aqueles que são fiéis a Ele. Descanse nesse cuidado. Nós somos limitados, mas Deus não é. Aquela nação de Israel não tinha grandes exércitos, aliás, nem tinha exército, né? E muito menos autonomia política. Mas Deus estava cuidando deles e prometeu que destruiria os seus inimigos. E assim fez. Destruiu a Babilônia, destruiu a Pérsia, destruiu Edom. Edom não existe mais, o povo edomita. O Senhor prometeu e fez. Os edomitas ainda desafiavam a Deus. Ele dizendo, né? Fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. E aí o que Deus diz? Podem construir, mas eu demolirei. Vocês podem até tentar, mas eu vou arrasar com tudo, porque Deus havia determinado destruir aquela nação, por ser uma nação ímpia, uma nação que estava se levantando contra o povo de Deus. Quando estivermos debaixo da vontade do Senhor, gozaremos da proteção de Deus. Então, o segredo é estar no centro da vontade de Deus. Quer dizer que nós não teremos ataque? Claro que não, querido, claro que teremos. Mas o Senhor vai nos proteger e nos guardar, vai nos justificar e nos livrar de todo mal. Todo o tempo Deus estava com o povo de Israel, destruindo os seus inimigos, de forma que Israel jamais poderia. Quando eu penso como Deus usou a vida de Gideão, né? De 32 mil homens, restaram apenas 300. E daqueles 300 nem precisaram fazer muita coisa, usaram uma estratégia dada por Deus, né? Usaram ali lanternas e atacaram à noite, e se tornaram vitoriosos. Nem precisaram lutar, Deus gerou confusão no exército, o inimigo, de modo que eles mesmos se matavam, né? Estavam numa confusão tão grande que atacavam seus próprios companheiros. E o povo de Deus pôde usufruir da libertação da parte de Deus. Deus disse que faria daquela forma, que era para eles não achassem que eles seriam libertos pelos seus próprios poderes, pela sua própria força, mas para compreenderem que Deus estava livrando eles. Querido, quando que uma pedra seria uma arma mortal? Quando que alguém pensaria nisso? Mas foi o suficiente na mão de Davi para derrotar um gigante, para derrotar o Golias, que por cerca de 40 dias estava blasfemando contra Deus. Bastou uma pedrinha na mão do servo de Deus para fazer aquele gigante vir ao chão. Então Deus demonstra que amava o seu povo, Deus demonstrou que amava o seu povo protegendo-os. E assim também Deus demonstra em nossas vidas. Nós não estamos isentos de problemas, mas em meio a essas situações, Deus continua nos protegendo, abrindo portas que muitas vezes estavam fechadas. Olha só o que Salmo 124, versículos 1 e 6 diz. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles.
Aqui a palavra fala sobre os inimigos de Israel como uma fera, provavelmente que um leão, né, violento, né, que dilacera a sua presa, e também mostra como o mar revolto, as torrentes de água, e aqui mostra que se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Querido, esses dias eu estava vendo um vídeo de um biomédico, e ele falando sobre vírus, né? Quantos vírus nós respiramos a cada segundo, nós não temos noção. Se não fosse o sistema imunológico que Deus, em sua perfeição, desenvolveu e nos deu, né? Que Deus é perfeito, fez o corpo humano de uma forma tão magnífica, que o salmista diz, né? De forma misteriosa, o Senhor me fez, me teceu ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, quando eu ainda na substância informe, tu estavas me olhando, me sondando. O salmista se encanta com isso. E quando eu vejo, né, a medicina mostrando a perfeição do corpo humano, eu me encanto em ver a perfeição de Deus também, e Deus cuidando das nossas vidas. Tantas coisas que nós poderíamos morrer por estarmos expostos, né? Você diariamente é liberto de perigos, de acidentes, de doenças, de situações que podem te abater, coisas que nós sequer nem temos noção. Que se Deus fosse mostrar, a gente ia ficar apavorado. A gente ia entrar num estado de ansiedade absurda e ninguém conseguiria viver. Mas é verdade que todo santo dia Deus está nos livrando. E se cumpre a promessa que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã o Senhor tem renovado a sua misericórdia em nossas vidas. Significa que estamos livres de doenças? Não. Mas significa que mesmo em meio às doenças, o Senhor continua nos protegendo. O Senhor continua nos guardando. E muitas vezes Deus usa até as doenças, né, para abrir portas. Às vezes Deus usa situações de nossas vidas para alcançar outras vidas. Para que nós possamos levar o amor dele a outras pessoas. E para que as pessoas também possam ver que Deus realiza milagres ainda hoje. Né? Então, nós não estamos isentos de problemas, mas o Senhor nos livra em meio aos problemas. O Senhor tem nos livrado de desgraças naturais. Quando eu penso no nosso país, especialmente, né? Nosso país é tão abençoado. Há nações que são atacadas de tantas formas, né? Com desastres naturais, vulcões, terremotos, enchentes, maremotos e por aí vai. E o Senhor tem guardado a nossa nação. Mas mesmo quando essas coisas acontecem, mesmo quando acontecem situações difíceis em nossa nação, ainda assim podemos perceber o Senhor cuidando de cada um de nós. E mesmo que as nossas vidas fossem ceifadas, querido, a nossa alegria reside no fato de que um dia estaremos na presença de Deus. E um dia todos aqueles que partirem no Senhor se reencontrarão. Essa é a nossa alegria. Nós não estamos isentos de perdas e de luto. Mas aquele que parte em Cristo não tem medo, não precisa temer, porque sabe que no momento que encerra o seu esperar aqui, inicia a realidade eterna. E tenho certeza que ninguém vai querer voltar de lá, porque é perfeito. E um dia aguardamos a volta de Cristo, essa é a nossa alegria. Então o salvo, querido, ele vence em toda circunstância. Por isso nós somos mais do que vencedores. Seja qual for a situação, quem está em Cristo é sempre mais do que vencedor. Até quando parece que perdemos, na verdade estamos ganhando. De que adiantaria você ter todas as coisas e perder a sua vida, perder a sua alma? Por isso em Cristo Jesus, ali está a nossa proteção. Por isso nós podemos nos esconder à sombra do Altíssimo, né? Na casa do Deus onipotente. Nele nós podemos descansar, porque Ele tem nos protegido diariamente. De que maneira Deus tem demonstrado amor em sua vida, querido? Essa pergunta é para você essa noite. Embora essa pergunta foi o povo quem fazia para Deus de uma forma sarcástica, quero te devolver essa pergunta, mas de uma forma carinhosa. Como Deus tem demonstrado amor em sua vida? Às vezes nós precisamos exercer a meditação. Não falo de meditação transcendental, não tem nada a ver com isso, mas é você separar um tempo para analisar a sua vida, para fazer uma lista, né, de repente de ver as coisas que Deus tem feito, trazer à memória aquilo que te traz esperança, aquilo que te traz alegria. E quando nós fazemos isso, nós podemos perceber o amor de Deus sendo demonstrado diariamente em nosso caminhar. Não quer dizer que tudo vai ser favorável. Não quer dizer que tudo vai ser as 1001 maravilhas. Não quer dizer que não teremos perdas. Quer dizer que o Senhor continua nos guardando e nos protegendo. Mas, acima de tudo, o Senhor te escolheu. E não é porque você era melhor,
Não é porque você era mais bonito, não é porque você era mais inteligente, não é porque você tinha mais dons, mas é porque o Senhor quis te escolher. Talvez nunca saberemos o motivo exato. Compete a Deus, está na sabedoria de Deus. Mas compete a nós sermos gratos, porque Ele nos escolheu. E hoje Ele nos dá a oportunidade de estarmos na presença dEle. E um dia estaremos eternamente na presença dEle. Você consegue perceber o amor de Deus no seu caminhar? Teve perdas neste ano? Teve dificuldades? Teve tristezas? Teve momentos que você sentiu medo? Talvez, se você foi acometido dessa doença, talvez você teve medo. Talvez até se perguntou, Senhor, será que eu vou sobreviver? Né? E em meio a essas situações, muitas vezes o inimigo tenta nos atacar, nos fazer desistir. E infelizmente muitos sucumbem. Muitas pessoas desistiram de crer no Senhor. Não conseguiram enxergar o seu amor. Acham que se Deus nos ama, tudo tem que ser bom. Tudo tem que ser perfeito. Não é assim. Mas quando Deus nos ama, Ele nos cuida, Ele nos protege em meio a todas essas situações. Por isso a oração de Cristo, Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus não vai te tirar das situações difíceis, mas Ele vai te livrar em meio a elas, te tornando sempre mais do que vencedor por meio de Cristo, que nos amou. Amém? Vamos orar nesse instante, feche seus olhos. Coloque os seus problemas na presença do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite angustiado, ou você que está nos assistindo, talvez o seu coração está pequeno, talvez você está com a fé vacilante, uma fé pequena, trôpega, e já está pensando até mesmo em desistir. Talvez assim como a nação de Israel, você está começando a questionar o amor de Deus, a soberania de Deus e o poder eterno e infinito de Deus. Mas essa palavra nessa noite para você é de esperança. O Senhor continua te cuidando. O Senhor continua te livrando dos seus inimigos. O Senhor, Ele demonstra o seu amor, porque Ele te escolheu e te chamou pelo nome. O Senhor nos dá o privilégio de recebermos o seu nome, querido. De sermos chamados de seus filhos, e Ele nos chama de seus filhos, e nós podemos chamá-lo de nosso Pai. Isso é um grande privilégio. O Senhor não é um Deus distante, mas é um Deus próximo, um Deus que é sempre bom, mesmo quando as coisas estão difíceis. Se o seu coração tem duvidado, te convido nesse instante a colocá-lo na presença do Senhor e clamar por fé, para que Deus abra os seus olhos, para que você possa descansar no seu amor, para que você possa descansar na sua proteção e na certeza de que Ele te chamou pelo nome. Pai, obrigado pela Tua palavra. É uma palavra de esperança. Num tempo de frieza, de esfriamento espiritual, o Senhor falou ao Teu povo do seu amor, e o Senhor continua falando conosco nessa noite. Muitas pessoas estão frias na fé, muitas pessoas estão pensando em desistir, mas peço que o Teu Espírito Santo aqueça os corações através dessa palavra, da Tua palavra que nos anima, da Tua palavra que nos revigora, da Tua palavra que é água para a nossa alma em situação desértica, da Tua palavra que é o alimento para aquele que está faminto, da Tua palavra que traz vida ao que estava morto. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos mostra que o Senhor nos ama, não importa a circunstância, não há o que fazermos para o Senhor nos amar mais, e não há o que possamos fazer para que o Senhor nos ame menos, porque o Senhor já nos ama com toda a possibilidade do Seu amor que é infinito, Pai. Que possamos crer nessa verdade, que possamos realmente descansar nessa verdade, e quando o inimigo vier tentando mentir, e nos fazer desacreditar nesta verdade, que possamos olhar para Ti uma vez mais, para a cruz de Cristo, e a nossa fé seja renovada em Cristo Jesus. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.